Saudar a todos com a paz do Senhor nesta manhã de sábado, né? E cumprimentar a todos, Shabbat Shalom, né? Louvado seja Deus. Hoje é o dia verdadeiro para que separamos para adorar nosso Deus. Mas hoje eu quero falar a respeito da soberania, do poderio, diria aqui, que saiba, a justiça de Deus está acima de tudo. O que eu saiba, a justiça de Deus está acima de tudo. E hoje eu quero falar a respeito de uma coisa muito interessante para todos vocês que estão aqui presentes e para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Louvado seja Deus. Seja de dia, seja de tarde, seja de noite, para vocês que entrarem aí no YouTube e estiverem me ouvindo. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Será que o Senhor colocaria a vida de muitos profetas, preste bastante atenção, será que o Senhor colocaria a vida de muitos profetas, ungido e apóstolo em risco, só para satisfazer um capricho seu? Hein? Um capricho seu? Sabe por que Deus me deu essa mensagem? Porque anteriormente a pessoa, para ser salva, ela precisava ser fiel a Deus. Através de onde? Das Escrituras. Examinar a Escritura. Então conhecereis a verdade vos libertará. Erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. As pessoas, os profetas, os ungidos, os apóstolos, só alcançava, vou falar também os discípulos, que são aqueles que os apóstolos ganharam para Cristo, o Messias, só alcançava a salvação como? Obedecendo a Escritura, obedecendo a palavra de Deus. Será que Deus ia colocar a vida desses homens em risco? A vida desses homens, conforme teve apóstolo que perderam a vida. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Só porque falava a verdade, pregava a sã doutrina, o querer de Deus, a vontade de Deus, a prova que Paulo pregava a vontade do Senhor, que está em 2 Timóteo capítulo 4. Aquele que quiser ler lá, pode ler. Falando sobre os últimos dias, o que aconteceria, que a igreja não sofreria mais a sã doutrina, e que era para que nós, como evangelista quer dizer pregadores da palavra, cumprisse cabalmente o ministério. Mas será que Deus ia fazer isso só por capricho? Só por capricho? Eu vou mais em frente um bocadinho e vou te mostrar. Só por capricho, naquela época tinha que obedecer os santos mandamentos, agora não precisa mais, que está todo mundo salvo. Agora não tem problema mais, que está todos na posição de salvo, não precisa mais. Era um Deus caprichoso, só que queria satisfazer seu capricho naqueles homens. Eu duvido disso. Porque o mesmo Deus de ontem, é o de hoje, é o de eternamente, eu vou te provar isso. Louvado seja Deus. Ele não muda e nele não há sombra de variedade. Eu também vou te provar isso. Louvado seja Deus. Então, Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. Eu vou ler mais um pouquinho para vocês. É Deus zeloso que vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. Mas veja bem, será que o Senhor faria isso só por mero prazer? Isso é impossível, porque Deus é justo e Ele é Deus zeloso.
também sejamos zelosos da sua palavra e obedecemos às santas escrituras, segundo a sua palavra. Se o Senhor cobrasse tão somente a obediência dos primitivos, e não nos dias atuais, se assim pensamos, automaticamente temos que rever os nossos conceitos, porque estamos colocando o Senhor Deus, um Deus injusto. Nós estamos colocando como se Deus fosse injusto, porque Ele cobrou só naquela época e agora não cobra mais? Acabou? Não, gente. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta manhã, e quero dizer para aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que Deus não é Deus injusto. Se Ele cobrou naquela época, Ele cobrará hoje, cobrará amanhã. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja bem, que nós passamos, que no passado tinha que obedecer a sua palavra, e agora não precisa mais. Se no passado podia e agora não pode, nós estamos tratando o Senhor, se no passado não podia e agora pode, nós estamos tratando o Senhor um Deus injusto. Se no passado Deus não pode salvar os desobedientes às Santas Escrituras, mas agora o mesmo Senhor pode salvar os desobedientes das Santas Escrituras? Veja bem isso. Percebe? Por que nós estamos tratando o Senhor se pensarmos assim? Os pregadores, os ensinadores, os mensageiros que ensinam que naquela época Deus cobrava e agora não, quem está tratando o nosso Deus como um Deus injusto? Porque isso seria uma injustiça, não seria? Isso seria uma injustiça. De primeiro não podia e agora pode. Isso seria uma injustiça. Mas, meus amigos e irmãos, não conta com isso, porque Deus é justo, Ele não muda, e nele não há sombra de variedade. Tiago 1, versículo de número 17. Ele é Deus que não muda, nele não há sombra de variedade. Não adianta mais querer ser do nosso jeito. Nós temos que ser do jeito do Senhor. A realidade é essa. Se achamos que no passado o Senhor só salva os que fossem obedientes à Escritura, e agora não precisamos mais obedecer às Escrituras, estamos redondamente enganados, porque mesmo o Senhor de ontem, de hoje e de amanhã é o mesmo. Ah, pastor, mas aonde está isso? Hebreus 8, versículo 13. É o mesmo. É o mesmo Senhor de ontem, é o de hoje e é o de amanhã. Ele não muda, nele não há sombra de variedade. Não adianta nós queremos fazer do nosso jeito. Veja bem, lembra que Deus é justo e Ele não ia cobrar obediência dos antepassados e dos presentes, pode ficar de qualquer jeito que quiser. É impossível, porque Ele é Deus justo, e os crentes anteriormente também, tanto homem como mulher tinha que andar com pudor, e
e ser prudente. As mulheres não podiam viver como as mundanas. E os homens tinham que ter pudor, caráter. Tudo isso tinha que ter anteriormente. E agora não precisa mais ter pudor, não precisa ter caráter. As mulheres podem viver mundanamente, não tem problema nenhum, pode fazer o que bem quiser. O que é isso? Seria um Deus injusto se ele fizesse isso. Aqueles que estão lá, aqueles que não quiseram obedecer naquela época, ele mandasse para o inferno, e hoje ele salvasse o camarada. Seria um Deus injusto? Quero lembrar para você que Deus não é injusto. Ele é Deus justo. E não adianta nós pensarmos diferente. Louvado seja Deus. Veja que essa escritura diz a este respeito. Vamos ler aí Efésios. Vamos ler no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 a 24. Vamos ler aí. Louvado seja Deus. Livro de Efésios. Esse vou ler com vocês, para vocês prestarem bastante atenção. Muitas mensagens minhas ler esse versículo, porque a realidade que estamos vivendo nos últimos dias é a pura realidade. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Eu estou aqui numa Bíblia que ela é autorizada, não corrigida. Porque tem Bíblia agora corrigida que às vezes não fala tão real como só autorizado. Eu estou aqui com a Bíblia autorizada. Louvado seja Deus. Então veja bem, eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, entenebrecido, no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só, porque os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com evidência cometer toda impureza. Mas preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção para você que é comprado, lavado, para você que é comprado pelo sangue de Cristo. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvidos, e nele foste ensinado, como está verdade em Cristo. Que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestindo do novo homem, segundo Deus, que é segundo Deus, é criado em verdade, verdadeira justiça e santidade. Para ser salvo tem isso assim. Do contrário, está simplesmente só perdendo tempo no Evangelho. Do contrário, está perdendo tempo no Evangelho. Pessoas que não se preocupam com a santidade, não se preocupam em fugir da aparência do mundo, não se preocupam com o mundanismo, sai fora dele, mas vive à vontade, conforme os vossos próprios entendimentos, não o entendimento de Cristo, o Messias. Louvado seja Deus. Para o povo do passado, é crente para ser salvo. O crente para ser salvo, para o povo do passado, o crente para ser salvo tinha que ter santidade. Hoje vem como está e permaneça do jeito que veio. Ué, de primeiro para ser salvo tinha que mudar. As escrituras dizem que tem que mudar. Você vê aqui, ó, você vê que tem que mudar.
Veja aqui o versículo 20 de Efésios 4, versículo 17, que ele disse: mas vós não aprendeste assim, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta verdade em Cristo, o Messias. Não é vir como está e permanecer do jeito que veio. Tem que haver mudança. Veja o versículo 17 de novo. Eu digo isso e identifico no Senhor, para que não mais andeis, mas como anda também os outros gentios na vaidade dos seus pensamentos. Então tem que haver mudança. Como que vai alcançar a salvação assim? Desse jeito? Hoje o crente pode andar de qualquer maneira, proceder de qualquer jeito. Basta dizer que é crente, que está salvo. Aparentemente, à vista de muitos, meus amigos, será que? Aparentemente, na vista de muitos, sim. Mas, meus amigos, será que Deus mudou? Não podia, agora pode? Pode? Há pregador que garante isso, mas as Escrituras diz que vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3, versículo 13. Diz que muitos vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, pregando uma coisa que não é real, ensinando uma coisa que não é verdade. Não te esqueça, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Gálatas 6, versículos 7, 8 e 9. E o que é que está aqui em Gálatas? Vamos aqui rapidamente. Vamos ver o que está aqui em Gálatas. Louvado seja Deus. Gálatas 6, versículo 7 em diante. Veja bem. Não erreis. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia da sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito se fará a vida eterna. E não vos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecemos. Louvado seja Deus. Então você veja bem, não pode desfalecer. Tem gente que no passado andou na palavra, andou no querer de Deus, e hoje ela continua na igreja, mas desfalecida. Não mais obedece. E a Bíblia diz que se não desfalecer, veja bem que diz, se não vos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecidos. Isso serve também para o nosso caráter, para a nossa maneira, para o nosso ser, para o nosso viver. Também serve. Se serve só para o bem, qual o maior bem que temos? Obedecemos a Deus. A sua palavra, esse é o maior bem nosso. Louvado seja Deus. Então, veja bem, né? Vamos em frente. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que tem gente que faz tudo errado, por fim se sente realizado. Esse Deus me deu aqui quando eu cheguei aqui. Se sente realizado. E você vê isso aí, 1 João 3, Epístola de João, vamos aí rapidamente. 1 João 3, no versículo de número 10. Louvado seja Deus. Tem gente que faz as coisas erradas e se sente realizado, é incrível isso. Olha só aqui no versículo 10, o que diz? É nisto só manifesta
não pratica a justiça, não ama o seu irmão. Que não ama o seu irmão, não é de Deus. Você viu aí? Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, ele não é de Deus. Por isso que está aqui. Tem gente que faz tudo errado é porque se sente realizado fazendo errado. Tem pessoas que gostam até ferir o ungido de Deus. Quando consegue, ele se sente realizado. Crente dentro da igreja. Crente que já esteve aqui com a gente. Que se eles puderem me ferir a toda hora, eles me ferem também. São pessoas que se sentem realizado. Mas eu vou mostrar para vocês as condições dessas pessoas que se sentem realizado quando fere o ungido de Deus. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia vai me dar a resposta e vai dar para vocês a resposta de crente desse jeito. Tem crente que tem prazer em ferir o ungido de Deus. Tem prazer. Ele se sente satisfeito e chega na outra igreja e até conta o testemunho, porque isso não é testemunho, né, gente? Isso é um testemunho. Se exaltando, falando que saiu da igreja, botou o pastor abaixo, fez isso, fez aquilo outro. Olha só as condições desse crente. As condições desse crente é lamber fogo nos últimos dias. Olha, vamos ver aqui, vou mostrar isso para vocês, rapidamente. Vou ler 3 versículos da palavra de Deus. Fica 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Veja bem, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se alguém se escandaliza, rejeitando a palavra de Deus, para começar, ele está em trevas. E se ele levanta contra o ungido de Deus, guerra, ele está em trevas tensa. E veja bem o que a Bíblia diz aqui no versículo 11. Aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quer que eu repita para vocês onde está? 1 João 2, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Isso é epístola de João. Então a realidade é essa. Realidade pura é essa. Tem gente que se sente realizado por ferir o ungido de Deus, para ferir os outros, fazer as coisas erradas. Ainda conta o seu testemunho. Ainda conta o testemunho e acha que vai morar no céu. Ele está indo para onde? Ele está nas trevas, rapaz. A Bíblia diz que essa pessoa está nas trevas, densas trevas. Não há salvação para a pessoa, para essa pessoa. Não há. Porque a Bíblia diz que tem que amar seu próximo, seu irmão como a si mesmo. Se ele faz isso e ainda sente prazeroso, ele é maligno. Essa pessoa é maligna, infelizmente. Ela não é de Deus, não. E a pessoa de Deus, ela não tem prazer em ferir ninguém, tem? Fala a verdade. Vocês estão presentes aí. A pessoa de Deus, ela não tem prazer, cara. Pelo contrário, quando ela fere alguém, sabe o que ela faz? Ela se sente chateada e aborrecida com si própria. Mas quando ela se sente feliz, realizada, é porque, infelizmente, essa pessoa é maligna. E ela está em trevas. Que essa pessoa possa vir se arrepender. Eu quero dizer, que essa pessoa possa vir voltar ao primeiro amor, tomar uma posição diante de Deus. Volta a ti o primeiro amor, quando a Bíblia diz, volta a ti o primeiro amor. A Bíblia diz sobre isso. É melhor voltar ao primeiro amor, se arrepender enquanto Jesus não volta, ou enquanto tu não morre, ou enquanto aquele que foi ferido não morre, porque depois que ele foi ferido, não adianta ir lá para o caixão pedir perdão para ele, não. Igual o pai, igual o filho fere pai, e depois chega lá no caixão, o pai morre e vai lá pedir perdão. Não adianta, não. Depois o cara morre, não adianta nada. Eu sempre costumo dizer, igual muitos dizem, se tiver de me dar uma flor, um presente, me dá enquanto eu estou vivo, meu filho. Que depois que eu estiver lá dentro do caixão, não sei de mais nada, não, é? Então eu quero dizer para esse tipo de gente que se arrependa enquanto aquele que você feriu
coração de vocês. Amém.